Oi, gente, tudo bem? Hoje eu preciso falar algo com vocês que está acontecendo. Que sempre eu falo, né, sobre o tempo, a dificuldade sobre o meu tempo e tal, porque não é fácil, né, trabalhar e cuidar de casa e fazer gravações. Eu achava que era bem mais fácil, né, mas toma muito tempo mesmo. E eu comecei esse trabalho porque realmente Deus me tocou para me fazer isso. Não estava nos meus projetos, não tem nada a ver com meus projetos, meus planos, mas foi porque Deus mesmo me tocou para fazer e eu comecei a fazer. Mas eu achei que o tempo seria um obstáculo, mas não tão grande. E realmente está sendo, para mim está sendo, né? Mas não é esse o problema da minha demora. Surgiu um outro problema que eu poderia estar falando. Depois de ter a vitória, eu vou estar falando. E este problema é bem maior, bem mais complicado. Mas eu até cheguei a pensar em parar de fazer gravações. Mas nesse período de tempo, eu tive um sonho. E Deus me falou claramente, Deus me deu a interpretação desse sonho. Eu sonhei que havia um aquário e muitos peixes dentro desse aquário. Peixes pequenos e havia também pelo menos 3 peixes grandes havia. E eram peixes muito lindos mesmo. Muito lindos, todos coloridos. Só que tinha vários peixes que estavam morrendo. E eu, olhando ali, eu falei, meu Deus, que peixes lindos! Mas por que a pessoa não está colocando comida? Porque eu entendi que era comida, era falta de comida. Então eu pensei, por que as pessoas não estão colocando comida? E quando eu pensei assim, eu recebi uma informação, assim, me veio essa informação, né? Como se fosse alguém falando, embora não tinha ninguém falando, mas me veio a informação assim, você não está pondo comida para os peixes. Aí eu levei um susto até, eu falei, o quê? Eu? Porque eu não fazia ideia que aquele aquário tinha alguma coisa a ver comigo, que eu tivesse alguma responsabilidade sobre aquele aquário, sobre aqueles peixes. Então, no sonho, eu peguei minha bolsa e saí correndo para o mercado para ir comprar comida para os peixes. E quando eu acordei, eu entendi claramente, Deus me mostrou claramente. Por mais que eu não tenha, assim, um português, por mais que eu não tenha teologia, por mais que é simples, meu modo de falar é totalmente simples, mas Deus mostrou claramente que está produzindo efeito. Mesmo porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não são pessoas que dependem desse argumento, dessa palavra, porque são pessoas que já são alimentadas, que vão à igreja, que já são alimentadas, mas gostam, né? Às vezes gostam, às vezes até por uma amizade, né? E outras porque se identifica, gosta mesmo do conteúdo e por aí. Porém, Deus me deixou claro, Deus me deu a interpretação clara que não é só essas pessoas que assistem. Há, de fato, novos convertidos e pessoas também que não conhecem a palavra de Deus, que estão assistindo esses vídeos e que estão, sim, sendo edificadas. E eu fiquei muito admirada, assim, com o que Deus mostrou, porque eram muitos peixes. E então, eu acredito que Deus, ele está, assim, trabalhando, porque, como eu disse, né, antes, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela produz o efeito para aquilo que foi enviada. Deus, ele sempre trabalha por meio da sua palavra, seja simples ou não, Deus trabalha, Deus tem o seu modo de trabalhar. Então, eu decidi que eu não devo parar, mas também eu decidi que eu deveria fazer meio que um recomeço,
né? Não falar tudo que eu já falei, mas falar o começo da história humana, porque há muitas novas pessoas que estão assistindo que não ouviram os vídeos mais antigos, e eu poderia deixar o link, mas eu gostaria de fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, talvez mais resumido, e então eu preferi fazer mais uns vídeos, tipo 2 ou 3 vídeos, e contar essa história, e então até chegar no ponto onde entra a nação de Israel no plano da salvação de Deus, e então dar prosseguimento. Então é isso que eu pretendo fazer, né? Então hoje eu vou estar falando sobre o começo da história, o começo da história humana, né? Então vocês doem com paciência, porque há uma necessidade de fazer isto, né? Porque as pessoas novas, né? Elas precisam entender o começo para depois elas ver onde que encaixa ali a entrada da nação de Israel no plano da salvação de Deus. Então, a nossa história ela começa na eternidade, antes da criação do tempo. O tempo não existia, porque Deus ele é um ser eterno. E mesmo a ciência hoje, a ciência pode entender isto. Pelo avanço da ciência, a ciência mesmo descobriu que o tempo ele teve um início. É como se alguém tivesse dado corda e dado início no tempo, assim como dá corda em um relógio. Então o tempo ele teve um início. Isso a palavra de Deus dá um respaldo sobre isso, porque Deus ele é um ser eterno, e lá na eternidade, antes da criação do tempo, Deus planejou criar o ser humano. E no processo da criação, Deus, quando ele planejava criar algo, aquilo já passava a existir, porque ele é eterno. Então isso é uma coisa que a eternidade, eu acredito que é uma coisa que nunca vai entrar assim direito na mente humana. Eu acho que nem a eternidade, quando nós estivermos vivendo com Deus na eternidade, nós não vamos poder desvendar esse mistério, porque eu acho que, eu não sei, eu imagino que nunca vai, a mente humana nunca vai alcançar o entendimento desse mistério tão profundo que é o mistério de ser um ser eterno. Nós somos eternos, mas não somos eternos no sentido de um ser eterno. Eterno mesmo é só Deus. Nós somos eternos no sentido de que vamos viver eternamente. Salvo ou perdido, o ser humano é eterno, porque ele foi eternizado na criação. Agora Deus não, ele é um ser eterno. Ele sempre existiu. Gente, como a gente vai poder entender uma coisa dessa? Alguém que sempre existiu. Como assim sempre? É impossível, né? Mas é impossível a nós, né? A Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Glórias a Deus. Então, quando Deus ele planejava criar algo, aquilo já passava a existir. E lá na eternidade, Deus fez o plano de criar o ser humano. Porque Deus, ele é um ser que é puro amor, né? É claro que a essência de Deus não é só amor. Deus, ele é amor, ele é paz, ele é justiça, ele é tudo que é de maravilhoso, Deus é. Mas ele é pleno, tudo que Deus é, ele é pleno, né? Ele é pleno em justiça, é pleno em amor, é pleno em misericórdia. Então, Deus é pleno no amor. E eu acredito, também, quando eu estudei teologia, estudei só um pouco, né? E eu aprendi isso também, que Deus, ele é tão maravilhoso, tão amoroso, tão bom, que Deus, ele teve o desejo, teve a atitude de criar seres para que pudesse ele dar amor
e também ele receber amor, né? Não que Deus fosse um ser solitário e dependesse disso, mas Deus queria dar a esses seres esse privilégio, e esse privilégio de desfrutar primeiramente do próprio Deus, porque não tem assim nada que possa comparar com essa graça, porque Deus, Ele é a delícia da vida, Ele é a delícia da existência. E talvez o primeiro casal não tenha entendido isso com toda clareza, que nós podemos entender agora pela obra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Embora o ser humano ele tinha o Espírito Santo, mas eu tenho comigo que o ser humano ele não entendeu muitas coisas que entendemos hoje, porque eu creio que Deus deu entendimento para ele entender muito bem o que é certo e o que é errado, e ele não tem desculpa nenhuma. Mas Deus nos deu um privilégio tão grande pelo Espírito Santo, que esse privilégio, ele nos leva a entender que a glória da existência humana era o próprio Deus. Deus é tudo, gente. Deus é a alegria da vida. Então, não há prazer maior do que desfrutar do próprio Deus. Então eu acredito que Deus queria criar o ser humano para desfrutar dele, do próprio Deus. Primeiro lugar, para desfrutar do próprio Deus. Mas Deus também, Ele criou todas as coisas maravilhosas, criou o mundo, criou os frutos, as flores, os rios, as coisas lindas, magníficas, para que nós também nos alegrássemos nessas coisas. E Ele entregou tudo ao homem, depois que Ele criou o homem, né? Então, voltando a dizer, e quando Ele planejou, o ser humano já passou a existir, porque Deus é eterno. Mesmo que Deus ainda não havia criado ali, mas Deus, Ele tem acesso ao passado, presente e futuro. Então, como um ser eterno, Deus olhou, né, para o futuro e Ele já nos viu. E também Ele já nos amou. Ele já se apaixonou por nós. Só que Deus, Ele olhou mais adiante e Ele viu que o ser humano ia pecar. Mas Ele já nos amava. E no meu modo de entender, eu acredito que seria bem complicado para Deus desistir do seu projeto, do seu plano. Porque há uma pergunta, um questionamento. Por que Deus criou o ser humano se Ele viu que o ser humano ia pecar? Mas eu acredito que para Deus seria complicado, né, Deus desfazer do seu projeto por esse motivo dele ser um ser eterno. Porque se Ele é um ser eterno, quando Ele planejou, como eu disse, nós já passamos a existir para Deus, nós já passamos literalmente a existir para Deus. Por quê? Porque Deus olhava, como eu disse, para o futuro. Ele olhou lá no futuro e Ele não viu uma sombra, Ele não viu assim uns vultos assim, que Ele falou, aquilo lá vai ser eles. Não, Deus viu nós, Deus viu esse tempo. Ele nos viu, porque é difícil para a nossa cabeça entender, é impossível para a nossa cabeça. Mas nós cremos pela fé, porque a palavra de Deus diz que Ele é eterno. Por isso, gente, que tudo é através da fé. A salvação também é através da fé, porque a fé nos leva a crer no sobrenatural. E crer no sobrenatural é crer em Deus, no que Deus fala, né? Porque existe também o sobrenatural do mal, que tenta levar pessoas a crer em coisas que é mentira, porque existe também os espíritos malignos, né? Mas deixa esses espíritos para lá, vamos falar no assunto aqui de Deus. Então, nós cremos no sobrenatural, que é também mediante, de acordo com a palavra de Deus.
e nós cremos, né? Então nós entendemos porque cremos que Deus é verdadeiro. Então por isso até a palavra de Deus diz, né? Que quem não crê em Jesus, não crê que Deus é verdadeiro. Porque não crê naquilo que Deus está dizendo. Porque a testemunha de Jesus é Deus. A Bíblia diz em João 5 que Deus testificou do seu Filho. E quem não crê no testemunho que Deus deu, então faz de Deus mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não verá a vida. Então, em outra passagem diz, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque a ira de Deus, ela é retirada de sobre nós por meio do Filho, por meio da obra redentora que o Filho realizou. Mas se nós não cremos no Filho, nós não cremos na obra do Filho. Então, sem a obra do Filho, não tem como nós ser redimidos, né? Então, voltando no assunto da eternidade. Então, tudo é pela fé. Nós cremos que Deus, ele é um ser eterno, nós cremos isso pela fé. Então, quando Deus olhou para frente, olhou para o futuro, ele já viu o ser humano e ele já viu que o ser humano ia pecar. E Deus não desistiu, porque ele já nos amava. E para Deus, ele desfazer do seu plano, seria a mesma coisa que ele abortar. Porque, como eu disse, não era uma sombra, um vulto que Deus viu lá na frente. Deus viu nós. Deus viu todos nós. Porque ele realmente, ele é um ser eterno e ele tem acesso ao passado, presente e futuro. Então ele nos viu e já nos amou com um amor imenso, um amor inesgotável desde esse tempo. Então, desde a eternidade, ele já nos amou. Então Deus viu que o ser humano ia pecar, mas ele nos amou tanto que ele disse, eu não vou desistir deles. Eu os amo. E eu vou fazer um plano. E nesse plano eu vou morrer por eles. Eu dou a minha vida por eles. Mas eu não desisto deles. Então Jesus entra e diz, eu entrarei como a oferta sacrificial. Eu morro no lugar deles. Então Deus disse, tu me serás por filho e eu te serei por pai. Então, desde a eternidade, Deus já tinha um plano de enviar Jesus como Filho de Deus. Porque Deus, ele é 3 pessoas que formam um só Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus, ele entra como Filho de Deus por causa do plano da salvação. Ele é o mesmo Deus. Ele é o próprio Deus. Mas é 3 pessoas que se tornam um só Deus. Isso é muito claro nas Escrituras, que 3 pessoas santíssimas, com o mesmo poder, com todos os atributos de igual forma, são possuidores de todos os atributos divinos. Essas 3 pessoas santíssimas formam um só Deus. Mas no plano da salvação, então, Jesus, ele se oferece e Deus, então, diz, tu me serás por filho e eu te serei por pai. Então, Jesus, ele entra como Filho de Deus. E tem uma passagem que eu vou falar sobre a criação, né? Porque essa passagem eu vou falar depois, né? Eu estou fazendo alguns comentários, alguns vídeos, mas depois eu vou fazer, como eu disse antes, né? Eu vou começar lá no Gênesis explicando, e quando chegar nesses pontos que eu já falei, eu vou pular. E então, para a gente entender melhor o começo ali do Gênesis, então eu achei melhor fazer essas explicações antes. Então, mas eu vou falar sobre ali o começo, quando Deus ele fez o plano de criar o ser humano. Já que eu estou dizendo agora que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, que a Bíblia vai mostrar que são distintas, mas elas são idênticas no caráter, no poder, em todos os atributos, né?
as três possuem todos os atributos, então elas são idênticas, mas elas possuem personalidade diferente. São três pessoas distintas. Em toda a Bíblia isso vai ficar claro, mas eu acho muito importante essa passagem do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Deixa eu ver. Onde diz... aqui no processo da criação, né, durante a criação de Deus, no primeiro capítulo, diz assim, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora aqui Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui está o plural, né? Deus está dizendo para mais alguém que estava com ele, né? Não estava dizendo ele para ele. Deus estava dizendo para alguém, e não era para os anjos, viu? Porque os anjos não têm parte em criação. Anjo não cria nada. Então aqui Deus estava dizendo para Jesus e para o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que o homem domine sobre a criação de Deus, sobre os animais, né? Que ele domine sobre a terra e sobre os peixes das águas e tal. Então aqui a decisão, o propósito de Deus em criar o homem. Agora, no versículo 27, tá continuação do plano ainda, porque Deus vai criar o homem mais adiante. Então, aqui está dizendo, então foi assim que ele fez. Aqui está explicando, foi assim que ele fez. Ele fez esse plano, então criou Deus o homem à sua imagem. Ué, mas Deus não estava dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança? Então teria que estar escrito assim, então criou Deus a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, está escrito, então criou Deus o homem à sua imagem. Por quê? Porque os três é um só, é Deus, os três é Deus. Então aqui é uma parte muito forte que prova a trindade de Deus, né? Então façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então aqui o resultado, e criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus, ele é três pessoas divinas, distintas e completamente iguais, que formam um só Deus. Então Deus, ele criou o homem, e quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem para o homem. Então, dentro da justiça seria necessário Deus colocar essa liberdade. Então Deus, ele criou o ser humano e deu ao ser humano o livre-arbítrio. Porém, Deus não deu ao ser humano a permissão para errar, não. Agora, como assim? Dá a liberdade, mas não dá a permissão? Não. Se você quiser se ferrar, você se ferra. Mas eu não te dou essa permissão. Você vai se ferrar por conta sua. Eu não dou essa permissão. Por exemplo, uma criança pede para a mãe, eu quero brincar com essa faca. A mãe vai dar a faca na mão da criança? Não vai dar. Então, era a mesma coisa que Deus fez. Deus falou, não te dou essa liberdade. Você não tem liberdade para fazer o que é errado. Então, Deus deu ao homem uma ordem. Deus não deu uma opção. Olha, você pode fazer isso que eu vou te falar, ou pode não fazer, você que escolhe. Deus não fez isso. Deus deu uma ordem. Deus, então, ele fez uma aliança com o homem. E para fazer essa aliança, Deus criou duas árvores específicas. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre esta árvore,
sobre esta aliança que Deus fez com o ser humano. Então, até lá, fiquem com Deus.